Que bom, Ednilson, consegui te ver. Consegui te ver. Vamos lá. Tenta enviar o convite para mim, Ednilson. Ver se você consegue, Ednilson, pedir para... Boa noite, pessoal. Ednilson entrou na live, nós estamos agora tentando. Ah, que bom, Boa Ednilson. noite. Boa noite, Boa Ednilson. noite. Você Que bom. consegue me ver? Eu tô vendo e isso, consigo te ver, consigo te ver. Tá tranquilo aí agora? Tá tranquilo, que bom que deu certo. Boa noite a todo mundo. Eu começo Boa. pedindo desculpas pelas dificuldades de entrar no ar. Não, imagina, não é culpa sua, não. Eu estava comentando com o pessoal que você tinha me explicado que o Instagram, ele retirou várias das ferramentas que ajudavam, né, importantes para ter acesso, e aí isso acabou dificultando muito a sua vida agora para poder entrar, né? Mas, Pois é. Ednilson, então, vamos começar, né? Agora que você está no ar, que bom. Nós vamos dar início, tudo bem? Ok. Bom, pessoal, então, para quem não sabe, meu nome é Doris Rabelo, eu sou professora aqui do CCS, UFRB. Eu sou uma mulher de pele branca, estou usando óculos, eu tenho cabelos longos, castanho claro, sou uma mulher na meia-idade, eu estou usando um vestido vermelho de bolinhas brancas. Ao meu fundo tem uma estante cheia de livros. Esse é o ciclo de lives. O ciclo de lives é uma das ações da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do CCS-UFRB. E hoje nós temos um tema muito importante que foi organizado, ele foi sugerido e organizado pelo projeto Reinventar da UFRB. O tema de hoje é pessoas com deficiências no contexto da Covid-19. Para quem não conhece, gente, o grupo de extensão Reinventar Psicologias e Práticas Inclusivas, ele é coordenado pela professora Josineide Alves, do CCS. Ele tem um perfil aqui no Instagram, tá? @ReinventarUFRB. Eu convido todos vocês a acompanhar esse perfil, porque eles estão postando atividades e sugestões de materiais sobre a pandemia e pessoas com deficiência ou outras necessidades educativas especiais. O objetivo principal é possibilitar que essas pessoas, as quais compõem um grupo tão negligenciado socialmente, possam acessar essas informações importantes. Por isso, são disponibilizados materiais através de imagens e de áudios para que as pessoas cegas ou com baixa visão possam acessá-los. Uma das ações que eu quero falar para vocês do Reinventar é as Dev Show, que é um programa de rádio web feita com a Associação de Deficientes Visuais de SAGE, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Se você quiser ouvir o show, o Asdev Show, basta você entrar na página do Reinventar UFRB, que lá vai ter o link na descrição, tá? É super fácil de vocês entrarem. Bom, gente, o nosso convidado, então, de hoje é o Ednilson Sacramento. Ele é jornalista, membro da rede de pessoas com deficiência da Bahia. Bom, boa noite, então, Ednilson, agora oficialmente. Boa noite, Doris. Boa noite às pessoas que estão acompanhando. Eu quero inicialmente agradecer à UFRB por essa oportunidade e dizer que me sinto muito à vontade porque eu sou do Recôncavo. Eu nasci num distrito chamado São Roque do Paraguaçu, que fica no município de Maragogipe, município integrante do Recôncavo Baiano. E esse tema que a UFRB traz é de suma importância para que a gente possa discutir, para que a gente possa discutir de uma maneira mais direta em que medida a pandemia do coronavírus
atinge as pessoas com deficiência. Estou muito feliz de estar aqui, Doris. Que bom, nós também. Ficamos muito felizes de você estar aqui. E aí, Ednilson, então eu vou começar fazendo algumas perguntas gerais e você fica à vontade para poder falar sobre, responder essas perguntas, bem como você também pode ficar à vontade para poder falar sobre qualquer coisa que você considerar importante sobre o nosso tema, ok? Ok. Eu acho que a primeira coisa, já que nós estamos falando para toda a comunidade acadêmica, né, é você falar um pouco para nós sobre o que é a rede de pessoas com deficiência. Olha, eu participo com muito orgulho da Rede PCD, Rede PCD Bahia. É uma rede de pessoas com deficiência que trabalha basicamente com formação da sociedade civil sobre como lidar com a pessoa com deficiência. A Rede PCD, ela nasceu há 2 anos, fruto de um fórum que foi criado na cidade de Santo Antônio de Jesus. Nós realizamos um fórum estratégico sobre como lidar com a pessoa com deficiência, numa iniciativa da nossa colega Leusa Borges. E a partir daí, nós, percebendo a importância daquele encontro, nós terminamos por decidir por uma rede, né? Ou seja, depois daquele fórum, nós já tivemos 2 encontros, alguns encontros fora da cidade de Santo Antônio de Jesus, outros lá, mas os mais importantes aconteceram em Santo Antônio de Jesus. E, na verdade, a rede é formada por pessoas com deficiência e também por colaboradores e colaboradoras sem deficiência. Entretanto, quem está na coordenação da rede são pessoas com deficiência. E, além disso, a rede ela trabalha voluntariamente. Então, nós fazemos debates, promovemos oficinas, palestras, de maneira voluntária. Não há uma cobrança de cachê, uma cobrança de algum honorário para essa realização. Então, hoje nós temos uma equipe com 5 pessoas e essas pessoas fazem o trabalho, cada um dentro da sua expertise. Por exemplo, nós falamos sobre orientação e mobilidade, nós falamos sobre acessibilidade na comunicação, defesa de direitos humanos da pessoa com deficiência e uma série de outros temas que nos são demandados, né? Porque a maioria dos temas, ele advém, vamos dizer assim, dos nossos parceiros, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma parceria com um posto de saúde, então a gente vai trabalhar quais os cuidados que devem ser dirigidos, né, à pessoa com deficiência no atendimento à saúde. E por aí vai. Certo. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam, que eu vou fazer ao final, tá? Na medida que o tempo nos permitir. Bom, Ednilson, quais são as questões específicas das pessoas com deficiências no contexto da pandemia? Olha, a pandemia veio descortinar uma dura realidade vivida pelas pessoas com deficiência. Nós já tínhamos desafios antes da pandemia. Eram desafios do ponto de vista da negação de direitos, da ausência de um mapeamento responsável sobre quem são e como vivem as pessoas com deficiência. E, para muitos e muitas, a ausência de políticas públicas para essas pessoas. Sobretudo aquelas que vivem de maneira isolada. Isolada que eu falo, aquelas pessoas que vivem distantes dos grandes centros, distantes dos serviços de saúde. Então você imagina, depois desse panorama, você vê o país, naturalmente o mundo, diante de uma pandemia como essa. Aqueles problemas, aqueles desafios que nos eram característicos antes da pandemia, eles floresceram com a pandemia. Por quê? Primeiro, o Brasil terminou percebendo que não conhece o Brasil, né? Ou seja, as pessoas com deficiência, elas ainda vivem num manto de invisibilidade. Mas por que isso? Porque, primeiro, as políticas públicas quase sempre não atingem a quem mais precisa.
Outra coisa, nós padecemos de uma coisa chamada preconceito pela deficiência. O que é isso? É nada mais, nada menos do que o capacitismo. Então, o capacitismo é algo que percorre várias dimensões. Então, o capacitismo ele pode atingir as pessoas, ou ele pode ser promovido por um agente público, promovido por alguém no meio da rua, que, em suma, é a discriminação da pessoa por causa da deficiência que ela tem. Então, assim, nós temos problemas seríssimos de falta de acessibilidade. Você imagina agora, com as campanhas publicitárias falando sobre a prevenção, etc., praticamente as pessoas com deficiência foram esquecidas, né? Pessoas surdas tiveram e ainda têm dificuldade de acessar os conteúdos das campanhas exatamente porque elas não são acessíveis. Aí você pode dizer, poxa, mas olha, eu tenho visto alguém fazendo libras aqui, alguém fazendo libras... Sim, mas isso é muito pouco, né? Então, o que é que acontece? Hoje, nós vivemos um panorama dramático, né? Além do mais, Doris, nós passamos por vários desafios. Um deles é aquela que, no ato do tratamento da Covid-19, existe um protocolo que prevê que, por exemplo, uma pessoa com deficiência em concorrência com um paciente sem deficiência, a pessoa com deficiência seria deixada de lado, né? Então, eu estou trazendo aqui um dado extremamente preocupante e só aí eu acho que a gente já pode ter uma ideia. É claro que o movimento de pessoas com deficiência já reagiu e já interveio junto, inclusive, à OMS, porque nós entendemos que toda a vida vale. Uhum. Sim, essa questão do capacitismo, Ednilson, que você está falando, e a questão da informação, da dificuldade de informação, também me fez lembrar uma questão importante, que geralmente quando a informação ela é veiculada, mesmo que acessível, geralmente é uma informação tutelada, né? É uma informação voltada para o familiar, voltada para uma outra pessoa, porque se supõe que pessoas com deficiência são pessoas que sempre precisam ser tuteladas, cuidadas, e isso parte muito desses estereótipos negativos, né, de pessoas com deficiência como pessoas incompetentes, como pessoas incapazes, que precisam o tempo todo serem cuidadas. Não sei se você quer comentar sobre isso ou se eu falei alguma bobagem aqui. Não, é exatamente isso. Ainda temos muitas pessoas, e aí pessoas comuns, como também agentes públicos, gestores, que não nos veem como sujeitos de direitos. E aí eu acho que está a grande... que às vezes as pessoas com deficiências são tidas apenas... Ednilson, Ednilson, só um minutinho, por Oi. favor, porque a sua internet ela deu uma caída e aí a gente ficou com dificuldade de te ouvir. Você pode repetir, por favor? Só porque ficou assim difícil de entender. Olha, na verdade eu estava comentando sobre aquilo que você falou, dizendo que ainda existem pessoas, e muitas pessoas, que não veem a pessoa com deficiência como sujeito de direito. E isso dá margem ao preconceito e também aí já vai a ausência das políticas públicas e tudo mais. Inclusive, nós falamos de capacitismo, mas tem uma outra coisa que é importante também, é a falta de acessibilidade atitudinal. Para quem não conhece, a acessibilidade atitudinal é uma das dimensões da acessibilidade. Ou seja, é uma dimensão que é baseada na vontade da outra pessoa, né? Ou seja, se eu deixo de contratar uma pessoa por causa da deficiência, ou se eu não dou a oportunidade, eu estou agindo com uma má atitude, eu estou agindo com uma barreira atitudinal. Então, se você casar aí um pouco esse preconceito baseado na deficiência, que é o capacitismo, e a imposição
acessibilidade, da barreira atitudinal, você coloca essas pessoas num lugar menor. E é isso que o movimento das pessoas com deficiência não quer. É isso que as pessoas com deficiência combatem, Doris. Uhum. Só queria fazer um adendo que dentro das ações, né, da nossa Comissão de Enfrentamento da Covid-19, além da gente ter o projeto Reinventar, a gente também tem aqui o projeto Farol, que ele é um projeto que existe justamente para poder divulgar todo tipo de informação, e agora na pandemia, principalmente informações sobre coronavírus, todas em Libras. Então tem um perfil inteiro, né, para que essas informações fiquem mais acessíveis. Infelizmente, Ednilson, é uma falha nossa, a gente não pode ter aqui na live, nesse momento, uma pessoa traduzindo em Libras, porque o Sim. Instagram ele tem uma limitação que ele só aceita no máximo 2 pessoas ao mesmo tempo ao vivo, né? Então, ele tem, por causa disso, não é possível, infelizmente, né? Ednilson, a Jo está fazendo uma pergunta aqui, eu vou te passar, tá? Ela está falando o seguinte: há uma falta de articulação da luta das pessoas com deficiências com outras lutas? Olha, eu acho essa uma pergunta interessante. Os movimentos sociais, eles sempre são compartimentados, né? Existe a luta da mulher, a luta racial, a luta LGBT, de todos esses segmentos, mas nós não conseguimos ainda unir as vozes, né? E a partir daí a gente termina perdendo muito, porque quando você fala de assistência à saúde, é assistência à saúde para todas as pessoas, né? Sejam elas do campo, da cidade, sejam elas ciganas, etc. Então, assim, de fato, há uma dificuldade. A gente, inclusive, dialoga com os movimentos. A gente percebe que alguns desses movimentos não conseguem ver na nossa luta uma luta, e a gente vê, inclusive, em alguns até trabalhos acadêmicos, as pessoas falam, eu costumo dizer o seguinte, Doris, que as pessoas com deficiência são o etc. Né? O que quer dizer isso? As pessoas falam na questão de raça, de gênero, de sexualidade, etc. Tá? Não falam de deficiência. Então, a partir daí, a gente já percebe que a nossa luta ainda não está na ordem do dia. Bem como nas outras lutas, nem sempre as pessoas com deficiência são incluídas nas pautas, né? Então, geralmente, parte do pressuposto de que são todas pessoas sem nenhum tipo, né, de limitação ou Sim, deficiência. sim, claro. Outra pergunta: como articular as diferentes associações de pessoas com deficiências para se unirem na luta pelos direitos na pandemia? Não entendi. Repete, por favor. Como articular as diferentes associações de pessoas com deficiências para se unirem na luta pelos direitos na pandemia? Olha, o importante é que essas instituições consigam ver a realidade que as pessoas com deficiência vivem. Eu acho que aí a gente tem que ver alguns fatores, porque para além do próprio objetivo das instituições, é preciso que a gente saia daquela região do que a gente costuma dizer, eu costumo dizer, Doris, assim, a região do cercadinho, né? Ou seja, o que é que acontece? Nós temos, voltando um pouco, nós temos várias deficiências, vários tipos de deficiência. E a partir daí nós temos vários tipos de instituições, né? Então você veja que já há um exercício aí para você unir as diferentes deficiências. Então, as instituições trabalham com as pessoas que trabalham com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, etc. Eu penso que para a gente conseguir um caminho relativamente médio para engrossar essa nossa luta, é preciso muito diálogo. As associações precisam
antes de mais nada, conversar entre si e não competir entre si. Porque o nosso inimigo não é o outro que está ao lado, né? O nosso inimigo é o preconceito, é o racismo, tá? É o capacitismo. E se a gente conseguir dialogar, eu acho que é um caminho, Doris. Uhum. E você acha que esse diálogo tem se intensificado nesse momento da pandemia? Olha, em certa medida tem, mas isso por força da necessidade. Ou seja, muitas instituições hoje estão dando as mãos para poder chegar àquelas pessoas que mais precisam. Então, por exemplo, praticamente o governo federal não tinha noção das instituições que agregavam pessoas com deficiência. Então, com o advento da pandemia, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, por exemplo, que é uma instituição da qual eu faço como assessor na área de educação e cultura, ela oficiou ao governo federal para que as medidas de apoio, as medidas de prevenção e de apoio emergencial mesmo na área da pandemia, na área da deficiência, fosse atendida. Então, a partir daí, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência abriu uma espécie de cadastro para conhecer melhor que instituições são essas, como elas trabalham, para que se pudesse dirigir algum apoio emergencial. Mas isso são atitudes isoladas. A gente não tem ainda como se fosse... A gente não atua em bloco, né? Essa pergunta foi muito oportuna, porque faz a gente pensar sobre isso. Como é que a gente vai, a partir de agora, aprendendo com as lições? Eu acho que depois da pandemia nós vamos ter vários cadernos de legados da pandemia. Claro que temos um legado triste, mas eu acho que teremos também um aprendizado muito grande. Assim esperamos, né? Pois é. Ednilson, eu tinha feito uma pergunta para você no início sobre quais eram as questões específicas das pessoas com deficiências. Eu fiz a pergunta de modo geral, né? Mas aí a professora Ju está fazendo uma outra pergunta aqui, que ela gostaria que você falasse quais são as especificidades da deficiência visual que deveriam ser consideradas nesse momento da pandemia. Então, eu acho que ela está falando, está pedindo para você falar muito a partir da sua própria experiência, né? Olha, eu acho que a primeira necessidade específica para as pessoas cegas é, antes de mais nada, a comunicação, né? É preciso que as informações cheguem a essas pessoas, né? E uma vez chegada a informação de maneira acessível, porque eu inclusive já citei antes, no início da campanha de combate ao coronavírus e com o lançamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica lançou uma campanha veiculada na internet, dizendo como as pessoas deveriam se cadastrar para se candidatar ao auxílio emergencial. Foi uma peça publicitária feita apenas com imagem e trilha sonora. Isso foi, inclusive, objeto de muito protesto. Por quê? Porque a pessoa surda ali não teria muita informação, porque não havia o correspondente, né, em Libras. A pessoa cega, muito menos. Então, o que é que isso revela? Isso revela que há uma despreocupação muito grande com o segmento das pessoas com deficiência. Então, só para trazer esse exemplo, a comunicação é fundamental para todas as pessoas e para as pessoas cegas em particular é igualmente fundamental porque dessa chave, na verdade, é como se fosse uma chave, ou você está dentro ou está fora, dependendo da comunicação que você estabeleça. Paralelo a isso, a gente tem uma série de desafios. Como se processa o deslocamento de uma pessoa cega, né? E aí eu estou fazendo referência a uma pessoa cega que mora só. Tá? Então, porque aí às vezes as pessoas podem comentar, não, mas aí pode pedir ao vizinho, não, pode pedir ao primo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando das pessoas que estão lá na ponta do isolamento e que precisam realmente desse apoio. Então, como se dá esse deslocamento, né? Já que a gente tem essa determinação do isolamento social,
né? A outra coisa é com relação às informações mais importantes, né? Desde como lavar as mãos até como se proteger no dia a dia. Uhum. E outra pergunta, Ednilson. Como você acha que é possível se articular para conseguir fazer com que os gestores públicos, né, tomem medidas protetivas para pessoas com deficiência nessa pandemia? Olha, como falei antes, o Brasil não conhece o Brasil. Essa é uma frase que parece muito lugar comum, mas é preciso você conhecer. A pandemia veio revelar um país, um Brasil que estava presente aí, mas ele não era muito revelado, né? Então é conhecer. Eu preciso conhecer, né? Hoje a gente não pode afirmar quantas pessoas com deficiência existe na Bahia ou quantas pessoas com deficiência visual existem na Bahia. Existem estimativas, né, a partir do censo do IBGE, né? Mas isso não dá conta da realidade, né? Porque você sabe que a dinâmica é muito grande. Então, primeiro, conhecer, né? Segundo, estabelecer um plano de atendimento para essas pessoas, né? Existem pessoas que não conseguem fazer um deslocamento com independência, né? Existem pessoas que dependem especificamente de um apoio, né? Existem pessoas que têm outras deficiências associadas. Então, primeiro é conhecer, e aí vale, né, com a ajuda das próprias instituições, parceria com as secretarias temáticas, mas conhecer. Segundo, levantar as necessidades dessas pessoas, né? Eu acho que isso é importante. A outra coisa é procurar ouvir as pessoas, né? Ouvir os segmentos das pessoas com deficiência, ouvir as instituições que trabalham com isso. Uhum. Tem uma questão, Ednilson, que está muito evidente nessa pandemia e com certeza as pessoas com deficiência não estão livres desse problema, que é a questão da violência contra a mulher, violência doméstica, né, contra crianças e adolescentes. A gente teve um aumento enorme desse tipo de violência. E como que a gente poderia pensar em enfrentar essa questão da violência contra as mulheres com deficiências nessa quarentena? Olha, você acabou de tocar num assunto que vale também com relação àquilo da união das instituições, das organizações que cuidam das pessoas com deficiência. Essa questão da violência não pode ser um problema que ficará a cargo da vítima da violência, né? O vizinho, a vizinha, a instituição que está mais próxima deve estar vigilante nessa questão. É como se diz, né? Essa chamada violência doméstica exige que a gente meta a colher, né? Por que isso? Porque você imagine as restrições que uma mulher tem no dia a dia com relação àquela convivência com a violência. Agora você acrescente uma mulher com deficiência, né? Ou seja, ela já traz um grau de vulnerabilidade de antemão, né? De antemão já tem uma vulnerabilidade. E aí, às vezes, ela não pode sair de casa e não pode sair com a facilidade. Você imagina uma pessoa em cadeira de rodas, você imagina uma pessoa que não enxerga e para se deslocar em situações de violência, situações de agressão. Então, eu penso que, bom, tem algumas saídas que eu diria. Primeiro é a conscientização através de sensibilização, de campanhas. Essas campanhas devem ser, inclusive, destinadas também à mulher com deficiência. A mulher com deficiência geralmente não aparece, né? Eu acho que... Será que não aparece porque ela não sofre violência? É claro que não. Outra coisa, nós precisamos denunciar isso. Então, aí é quem está nos acompanhando agora numa live como essa, quem vê, quem perceber sinais de agressão. Você veja que certa vez aconteceu um caso de uma moça que ela foi para o trabalho de óculos escuros e ela não tinha o hábito de ir para o trabalho de óculos escuros, né? Você imagina, né? Depois alguém percebeu e terminou descobrindo que ela estava de óculos escuros porque ela estava escondendo os hematomas de uma situação de violência que ela passou em casa.
né? Uhum. Então perceba que não é simples, né? Não é simples, mas a gente precisa enfrentar isso. É denunciar. Eu acho que a palavra de ordem é denunciar. Uhum. Inclusive, com relação à denúncia, os canais, né, oficiais que nós temos de denúncia, a gente tem um outro grupo aqui da UFRB, que também é mais uma ação da Comissão de Enfrentamento, nossa, que é o Grupo Psicologia da Libertação. Eles fizeram audiocards específicos sobre violência contra a mulher, tanto para a pessoa que sofre agressão, quanto o que, que as outras pessoas podem fazer em caso, né, de presenciar uma situação dessa. Então, também, quem tiver interesse em conhecer, inclusive compartilhar, né, amplamente esses audiocards nos seus WhatsApps, eu acho que é importante. Bom, Ednilson, agora uma outra questão que tem também, assim, né, aparecido bastante, é deficiências e educação. Como pensar essa relação em tempos de pandemia? Engraçado que hoje esse é um debate que também ressurgiu a partir do momento em que o sistema educacional foi suspenso, né? Foi literalmente Uhum, suspenso, talvez não de maneira radical, mas praticamente as práticas foram suspensas ou foram alteradas. E aí passou-se a perceber então, também a questão de como será a educação para as pessoas com deficiência no momento em que elas, por exemplo, não podem estar na escola, né? Então, de um modo geral, o Brasil vive hoje um debate muito grande porque esse governo que está aí, o governo federal, ele pretende, e já tem demonstrado, que quer fazer com que essa, vamos dizer assim, a, a educação retorne àquele princípio antigo da integração, da educação especial. Então, esse é um desafio. O outro desafio é como empreender ações para que essas pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, possam perder menos, né? Porque, na verdade, nós já perdemos, né? As pessoas com deficiência entram nessa Olimpíada aí do saber já com dificuldade. Então, eu acho que é também mais um momento para a gente avaliar a educação. Inclusive, a chamada educação inclusiva tem sido muito combatida por esse governo que está aí. E é preciso que as pessoas, sobretudo familiares e as pessoas com deficiência, atendem para o fato de que são sujeitos de direitos, né? Nós não podemos ser tutelados, não podemos apenas ficar esperando que as pessoas fiquem, como é que eu digo, esperando que caia do céu, né, essas providências. É preciso reagir. uhum. Temos perguntas aqui, mais perguntas do público que está nos assistindo, Ednilson. Ok. Ednilson, você sabe como anda a luta para que as pessoas com deficiência sejam incluídas no grupo de risco à Covid? Olha, na verdade já existem alguns protocolos, salvo engano, o Ministério da Saúde já admite as pessoas com deficiência como grupo de risco. Isso não quer dizer que as providências estejam atingindo as pessoas com deficiência, porque o protocolo original ele não inclui essas pessoas, né? E a menos que essas pessoas apresentem comorbidades como as demais pessoas. Mas existe uma luta para isso, e, inclusive o Ministério da Saúde já está atento, inclusive eu creio que ele já é considerado. Hoje eu não tenho essa informação precisa, mas sem sombra de dúvidas, pelas características das pessoas, tanto na mobilidade, como no deslocamento e também nos meios, né, para assistência à saúde, esse é um grupo que deve ser olhado de maneira diferenciada, sem dúvida. A mesma pessoa também pergunta se a Prefeitura de Sage, eu não sei se você tem, o quanto de informações você tem sobre a Prefeitura aqui de Santo Antônio de Jesus, né? Mas ela pergunta, a Ah. Prefeitura de Sage tem alguma ação concreta com relação às pessoas com deficiência diante da pandemia? Não, eu não tenho. Essa é uma informação que eu não tenho porque eu não estou atualizado com relação ao município.
mas é importante que isso seja verificado a própria prefeitura, Secretaria de Saúde, etc. Diga. Uhum. Diga. Infelizmente, gente, eu Diga. também não tenho essa informação. Se alguém tiver e quiser Mexa. compartilhar, Mexa. tá? Uhum. Oi. Tem que fechar aqui o lado dos Peraí, comentários. a tela tá... Tá, o celular tá deitado, então agora dá pra ver o rosto da moça, sabe? E tem uma Tá. placa João Pedro presente. Oi. Oi, Ednilson. Então, Desculpa. Sim, posso te fazer outra pergunta? pode sim. Fica à vontade. Existem em Salvador instituições de pessoas com deficiência em que as pessoas ficam, moram? Você tem notícias como está a questão da pandemia? Sim. Salvador tem algumas instituições que abrigam essas pessoas, sobretudo pessoas com deficiência que não têm vínculos familiares, né? E sim, na verdade é preciso verificar que a Prefeitura de Salvador tem tomado algumas ações importantes no apoio às pessoas com deficiência, né? Desde aquele primeiro apoio, que é fornecer uma cesta básica, fornecer alguns kits de higiene, né, que é o básico, né, no momento atual. Existe também um acompanhamento, né, por parte da Secretaria de Promoção Social com relação ao atendimento a essas pessoas. Está atendendo todo mundo? Não se sabe se está atendendo todo mundo, mas há, de fato, uma preocupação com essas instituições e também com essas pessoas. Certo. Uma outra pergunta. Como pensar o movimento em defesa da inclusão num contexto em que se escancara uma mentalidade de posicionamento fascista e eugênica? Combatendo essa mentalidade fascista e a mentalidade baseada na eugenia. Primeiro, não dá para ignorar esse contexto, essa realidade, e, por outro lado, não dá para ficar calado, né? A gente sabe que, talvez, Doris, nós estejamos passando pela pior fase que o Brasil tem enfrentado, no campo político, no campo social, no campo cultural, na economia, e às vezes os fatos são tão rápidos, a dinâmica dos fatos é tamanha que às vezes não se dá conta. Mas se você olhar para trás, aí você vai ver que nós estamos num momento onde é como se a gente tivesse perdido a lógica, né? E as pessoas às vezes se deixam influenciar por determinadas ideias que, ao final, são ideias que vão de encontro a elas próprias, mas elas estão... eu costumo, às vezes, dizer que parece que, de uns 2 anos para cá, parte da população brasileira bebeu alguma coisa que vinha na torneira, na água, né? E que mexeu com a cabeça dessas pessoas, né? Porque, se você vê hoje, num contexto como hoje, um governo como esse que está aí, a aprovação de mais de 50%, se eu não me engano, de fato, ou você pensa assim, poxa, eu estou com um problema, ou algo está muito errado. Então, assim, é preciso enfrentar isso. A gente não pode desistir nunca. Eu acho que quanto mais você pensa em desistir ou achar que está tudo perdido, porque nós temos um imbecil no poder ou coisa parecida, ele vai dizer assim, opa, tem alguém me reconhecendo, né? Então, eu acho que para combater esse tipo de coisa é preciso muita conversa, é preciso conhecimento e é preciso força. Enquanto você falava, várias pessoas colocaram aqui a hashtag Fora Bolsonaro. Pois é. Bom, Ednilson, por enquanto a gente não tem novas perguntas, então, se você quiser falar livremente sobre questões que você considera muito importantes ainda, que precisam ser ditas e que você ainda não teve oportunidade de falar, fica à vontade, tá? Ok. Uma coisa que eu acho importante a gente destacar é que esse é um momento da gente cuidar do outro, né?
Ah, mas todo momento é momento de cuidar do outro, de pensar no outro. E aí é muito importante que as pessoas sem deficiência, familiares de pessoas sem deficiência, prestem atenção nesse detalhe, porque embora boa parte das pessoas com deficiência tenha autonomia, pense por si e ajam como cidadãos e cidadãs, é importante que a gente consiga ver no outro um apoio, né? Isso porque, sem sombra de dúvida, o abalo que essa crise vem trazendo para as pessoas é um abalo como nunca visto, né? Então, eu queria destacar a importância de você encontrar uma pessoa na rua, uma pessoa com deficiência, perguntar para ela como ela está. Mas não perguntar, oi, como vai? Não, mas perguntar, oferecer apoio, ver que tipo de apoio ela precisa. Por exemplo, existem pessoas que têm dificuldade de acessar as redes sociais, né? Existem pessoas que não têm, imagine, cerca de mais de 80% das pessoas que têm deficiência são pessoas que vivem em situação de pobreza, né? Quer dizer, dizendo isso, você já pode imaginar o grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, existem as políticas públicas, existem os auxílios emergenciais, mas eu penso que um dos caminhos é cada um no dia a dia, na rua, na sua associação, nas próprias redes, né? Nas próprias redes, nas redes de WhatsApp, tentar levantar essas necessidades das pessoas, porque muitas vezes essas pessoas, até por uma questão de reserva mesmo, não dizem pelo que estão passando, né? Então, acho que esse é um importante. E também procurar informar, trazer para o meio aquelas outras pessoas que não têm acesso à informação. Sim, com certeza, Ednilson. Eu vou ler para você aqui agora alguns comentários que fizeram, te elogiando, tá? O pessoal está dizendo Joia. aqui, a Lio Sardinha, obrigada, Ednilson, pelas suas contribuições. A Monchen, Ednilson, parabéns pela sua fundamental militância, uma luta que é de toda a sociedade. A Natália Reis, é sempre um presente ouvir Ednilson Sacramento. E a Jo, né, confirmando, sim. Ednilson, Foi. sim, pode Muito falar. obrigado a todas essas pessoas, né? Parte dessas considerações, eu acredito, a amizade, né? Que muitas vezes demonstra, né? Que dá base para esse carinho, essa amizade das pessoas, essas palavras, mas eu quero agradecer porque, no fundo, eu acho que o que importa é cada um, a seu modo, levantando a voz. E aí, Dodge, quando eu falo levantar a voz, antigamente tinha aquela coisa, fulano levantou a voz perante ciclano. Esse levantar a voz é dizer assim, olha, eu existo, eu sou um sujeito de direitos, eu preciso ser reconhecido como tal, né? Nós já passamos daquela fase da tutela, da institucionalização, e boa parte disso vem com a legislação, né? Mas a outra parte vem de nós levantarmos a voz. Precisamos levantar as nossas vozes. E tem mais ainda, Ednilson, enquanto você falava, mais pessoas estão aqui te agradecendo e te elogiando. Então, José Augusto está falando, os vídeos que você faz sobre como enfrentar eu auxiliar os deficientes são fundamentais, obrigada. Adriana Lopes, obrigada pelos ensinamentos. Amanda Coelho, obrigada pelo diálogo. Aí tem o Inclusão no Cinema. Um abraço, sou sua fã e admiradora, Nicoleta. Olha que maravilha. Às vezes tem um nome que não é o nome da pessoa, eu não sei exatamente quem é, mas S. Rossaf, parabéns, Ednilson. E surgiu uma outra pergunta ainda, Ednilson. Gostaria que você comentasse a falta de acessibilidade nas redes sociais. Olha que maravilha. Primeiro, agradecer também a essas pessoas que estão
demonstrando esse carinho mesmo. Eu acho que isso é um incentivo, né, Doris, para a gente continuar trabalhando. Com Bom, o que é que certeza. acontece? A rede social, ou a internet, Ednilson, a internet dele tá com instabilidade, gente. Só um minuto. Ednilson? Ednilson? Olha, gente, ele acabou saindo. Infelizmente, ele acabou saindo. Deixa eu ver se ele me solicitou aqui e eu não vi amizade. Peraí. Amizade não, para poder colocar ao vivo. Bom, pessoal, enquanto a gente tenta, é uma pena mesmo, viu, Adriana? Mas assim, vamos ver se a gente consegue colocar ele nesses últimos minutos ainda para a gente poder, sim, acontece. Eu já vi em outras lives com frequência que às vezes acontece isso, mas a gente está falando da dificuldade de acessibilidade nas redes sociais, né? Essa é uma das questões. O Instagram não é acessível, não é uma ferramenta que facilita a vida dessas pessoas. Mas enquanto o Ednilson, né? A gente tenta colocar ele de volta aqui no ar. Em primeiro lugar, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando. Um agradecimento especial ao Projeto Reinventar, principalmente na figura da professora Josineide Alves, que foi a idealizadora da live de hoje. Nós enfrentamos algumas dificuldades, como vocês puderam ver, mas eu acho que faz parte, né? Isso também ensina para a gente que nós precisamos prestar atenção nessas coisas que para nós são cotidianas, que não nos afetam, mas afetam a vida de várias pessoas. E eu também queria aproveitar esse tempo final, porque eu coloquei uma hashtag aqui que vocês devem ter prestado atenção, né? João Pedro presente. Então, gente, ontem teve um acontecimento que não tem como a gente não falar sobre, né? Foi a morte não, o assassinato do João Pedro. E eu queria terminar essa live lendo para vocês um texto que foi publicado pela Juliana Prati Santana no luneta.com.br. João Pedro, a história das crianças matáveis no Brasil. Hoje e sempre precisamos falar de João Pedro. Em meio a uma pandemia, quando o Brasil atinge a marca de 1.179 mortos em um único dia por Covid-19, uma morte a cada 73 segundos, uma família preta e pobre de São Gonçalo, Rio de Janeiro, enterra o seu filho João Pedro, de apenas 14 anos. Enquanto brincava em sua casa, ele foi morto a tiros em mais uma ação desastrosa e assassina do Estado. Acompanhar a dor dessa família preta dilacerada exige que pensemos sobre o porquê de tantas mortes de crianças e adolescentes pretos e pobres no nosso país. Há um discurso que nos quer fazer crer que crianças e adolescentes brasileiros vivem sobre as mesmas condições e por isso devem, inclusive, se preparar para o Enem, se esforçar para não permitir que o Brasil pare. Mas há em nosso país um conjunto de crianças matáveis. Não há como dizer isso de outra maneira ou de forma mais suave. Há em nosso país um conjunto de crianças cujos corpos são sempre os alvos das balas perdidas, das ações fracassadas do Estado. Crianças que não conseguem ser protegidas desse genocídio, mesmo quando estão usando a farda da escola. Marcos Vinícius da Silva, 14 anos. Quando estão na escola, Maria Eduarda, 13 anos. Quando andam acompanhados da família, Agatha Félix, 8 anos. Ou quando brincam supostamente em segurança na sala de suas casas. Vanessa Vitória, 10 anos. João Pedro entrou para essa lista de mortes absolutamente evitáveis, mas que não são por acaso. A violência que mata meninas e meninos pretos e pobres no Brasil não é um acidente, é um projeto do Estado. Isso acontece quando defendemos a redução da maioridade penal, quando retiramos do Estado a responsabilidade de prover habitação, educação, segurança, saneamento básico, saúde para todos. Quando naturalizamos as mortes das pessoas pretas e pobres, afirmando que bandido bom é bandido morto.
E quando consideramos o encarceramento em massa, a melhor alternativa. As balas que mataram as nossas Águitas, Vanessas, Marcos, Paulos e tantas outras crianças e adolescentes não foram disparadas por nós, mas inegavelmente têm a conivência social. Os dados sobre mortalidade por armas de fogo são assustadoras. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a cada 60 minutos morre uma criança ou adolescente por arma de fogo no Brasil. No mapa da violência, consta que os homicídios foram a causa de 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos. Há uma música no grupo Facção Central que se chama Eu Não Pedi Para Nascer, cujo refrão é um coro de vozes infantis que clama. O seu papel deveria ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi para nascer. A vida das nossas crianças, nossos adolescentes pretos e pobres importam. Elas podem não ter pedido para nascer, mas devemos lutar para não deixar morrer. Que as nossas lágrimas de tristeza e indignação possam se transformar em força para enfrentar o extermínio de crianças, das nossas crianças e dos nossos adolescentes pretos e pobres. As nossas crianças mortas, nem um minuto de silêncio, mas uma vida inteira de lutas. João Pedro, presente. Bom, pessoal, esse texto, então, se vocês quiserem ter acesso a ele completo, ele está presente no luneta.com.br da Juliana Prates. Eu peço desculpas, eu sei que a live hoje era sobre acessibilidade com o Ednilson, mas eu quis aproveitar esse tempo, né, que o Ednilson não conseguiu voltar para a live, e também essa é uma questão que a gente não poderia deixar de falar, né, dada toda a repercussão e a importância desse caso. Eu acho que ele conseguiu. Vamos ver. Acho que ele conseguiu agora voltar, gente. Vamos esperar um minuto. Ednilson? Sim, ele voltou mas ele não eu aceitei o convite dele, mas por algum motivo vou tentar de novo. Ednilson, veja se você consegue me enviar o convite para participar. Eu estou tentando te colocar. É muito revoltante mesmo, é muito difícil, porque o Instagram não dá as ferramentas para que a pessoa consiga manusear com facilidade. Eu estou tentando colocar ele de volta, gente. Ednilson, veja se você consegue aceitar. Ednilson, tenta pedir para poder participar. Estou tentando te adicionar, Ednilson. Veja se você consegue aceitar o convite.
Ai, consegui. Que bom, Ednilson, conseguiu. E agora? Você consegue? Ainda está com instabilidade, Ednilson. Eu consigo ler. Eu consigo te escutar, mas está falhando. Fala de novo, deixa eu ver se eu consigo te ouvir melhor. Obrigado. Nada. Pronto, agora Oi. parece que normalizou. Pronto. Agora parece que normalizou. Você viu, Ednilson, que caiu E justamente no momento que você como é que está o falava das enquadramento? dificuldades de acesso, né? Foi. As Olha, dificuldades de acesso é, às redes sociais. deixa eu esclarecer uma coisa. Eu estava o tempo todo ouvindo vocês e quando eu dava o ok para ingressar, aceitando o convite, ele dava que aceitou. Mas você não entrava no ar. Não entrava no ar. Só explicar uma coisa. De fato, o Instagram é uma rede prim- é, primordialmente uma rede visual, uma rede de fotos, né? Mas isso não pode ser uma desculpa para as pessoas que não enxergam acessar a rede. Com as últimas mudanças do Instagram, nós navegamos pelo Instagram, mas com as últimas mudanças, algumas funções foram, vamos dizer assim, varridas, foram deixadas de lado. Então, por exemplo, basicamente, para você postar um story ou para acessar uma live, ele não mostra de maneira categórica. Então, Ednilson, além do problema da acessibilidade, tem um problema da instabilidade na rede. Ednilson, ele caiu. É um problema, gente, que é da instabilidade mesmo da rede. Vamos ver se ele está aqui ou se ele saiu completamente da live. Não, ele ainda está aqui. Ednilson, te mandei o convite novamente. Sim, é uma pena. Mas infelizmente hoje a internet dele não nos ajudou também. Eu estou tentando colocar ele. Ednilson. Ah, pronto. por Sim, favor, se a imagem. Se tem alguma coisa enquadrada aí, tem ou não? tem. Você está deitado, mas não tem problema. A Não. gente está conseguindo te ver. Não, está ruim a imagem? Não, não está ruim a imagem. Nós estamos conseguindo te ver e te ouvir. Aproveita os últimos É. minutos para falar então, Ednilson. Sim, olha como eu ia dizendo. Esse é um dos grandes desafios. Eu falava antes que me solidarizava com a questão trazida, questão do João Pedro, né? João Pedro. Realmente, eu acho que não falta, sabe? Eu acho que não tem mais nenhuma prova para demonstrar que estão matando a nossa gente, né? E a gente sabe quem é que eles estão matando, como estão matando, e por um momento eu pensei que era mais um assassinato numa favela do Rio de Janeiro. Depois, quando eu apurei e vi todos os detalhes, então realmente não, sabe, eles chegaram ao extremo, né? Então eu quero